Mas, Badran, antes de começarmos, nas nossas trocas de ideias aí, né? Um dos erros que muitas pessoas acreditam, né, que as pessoas levam aí para a vida profissional, é achar que somente o gestor de RH que faz a gestão de pessoas. E nós sabemos que isso não é uma verdade. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. A gestão de pessoas é algo restrito somente ao setor de RH? Então, quando a gente fala em gestão de pessoas, quem faz gestão de pessoas são os gestores. Na verdade, a área de RH não é a área que faz gestão de pessoas, ela faz a gestão dos processos de recursos humanos, né? Obviamente que ela é uma área de suporte, uma área que dá, né, todo o apoio e assessoria, né, para os gestores. Mas é bom entender também que existe um processo, né, tanto de maturidade organizacional quanto de maturidade da equipe, né, da estrutura interna da empresa. Então, normalmente, quando a empresa inicia um processo de organização aí da sua equipe, da sua estrutura, ela vai migrando, né, tanto da gestão de só recursos humanos para a gestão de pessoas. Normalmente, a área de RH ela vai fazendo toda a parte de formação, a parte de transferência das responsabilidades. Mas gestão de pessoas, ela é inerente de quem faz gestão, né? Então, ela é uma das competências do gestor. Obviamente que a área de RH vai dar todo esse suporte, né? E aí a gente não pode confundir, né? O que é processo de RH e o que é gestão de pessoas. Tá? E o gestor em si, hoje, uma das competências mais requisitadas para o gestor no mercado de trabalho é saber lidar com pessoas, né? Então, isso é um desafio imenso aí, tanto para a formação de quem trabalha com a área de RH e quem quer atuar e quem atua na área de gestão, né? Legal, e assim, existem várias características, né? Quero até deixar já o convite para se você tiver alguma dúvida sobre gestão de pessoas, sobre alguns processos, talvez você já passou, você está entrando aí agora como gestor, pode mandar todas as dúvidas que ao longo da live nós vamos tentar responder todas elas, tá bom? Badran, quais são as características básicas para se tornar um bom gestor de pessoas? Porque, assim, eu acho que é um grande desafio, né? Saber fazer uma gestão correta de pessoas. Eu falo por mim. Eu saí da graduação e na minha graduação eu não tive nada relacionado à gestão de pessoas. E eu já saí para fazer essa gestão. E, assim, apanhei demais, né? Nesse iniciozinho aí, cara, eu cometi diversos erros que hoje eu vejo que se eu tivesse uma indicação assim, eu teria sofrido menos. Então, na sua visão, quais são as características básicas para uma pessoa se tornar um bom gestor ou uma boa gestora de pessoas? Primeiro, gostar de gente, né? Primeira coisa, né? Saber lidar com gente e gostar de pessoas, né? Você falar que quer ser um gestor de pessoas sem saber lidar e sem ter paciência para lidar com pessoas e sem ter aquele perfil de se comunicar, de saber tratar. Obviamente que eu sempre falo que ser gestor de pessoas não é passar a mão na cabeça das pessoas, né? Isso às vezes gera até um paradoxo, né? As pessoas acham que ser gestor de pessoas é simplesmente aceitar tudo que vem. Não, o gestor de pessoas ele tem que ter algumas características básicas. Primeiro, conhecer de processos, que aí quando eu falo da transferência, né, que a gente migra do processo de RH para a gestão de pessoas, é você conhecer um pouco do processo de RH. Né? Quando eu falo conhecer, não é fazer os processos de RH, mas conhecer, por exemplo, como é que você faz a busca e a identificação dos talentos ou das pessoas que se identificam com aquele tipo de trabalho que você desenvolve, ter sintonia com o negócio a qual você vai estar contratando essas pessoas, saber lidar, por exemplo, com conflitos internos, saber administrar esses conflitos, habilidade para desenvolver pessoas, capacidade de realmente de direcionar, de orientar, de apoiar, né? De você saber também no momento certo, de você delegar, de desenvolver, de estabelecer, né, controle desses processos e chegar ao ponto do gestor ele poder também
deixar a equipe rodar, né? Eu sempre falo que o bom gestor de pessoas é aquele que a equipe roda sem ele, né? Que a equipe entendeu todo o processo e ele consegue fazer com que a equipe se autogerencie. Ele vai lá apenas contribuir com o papel dele em relação, né, ao modelo do negócio, à gestão do negócio. E a base é essa, tá? É você realmente ter a preparação de pessoas que possam conduzir seus trabalhos sem muita dependência. Claro que você vai ter muita gente aí com perfis que estão iniciando, perfis mais avançados, mais maduros. É saber tratar cada pessoa nas suas particularidades. Não tem um padrão, assim, todo mundo vai ser tratado da mesma forma, não. Os que têm menos experiência vão ter que ter mais acompanhamento, os que têm mais experiência vai deixar rodar um pouco mais sozinhos. Mas sempre ter esse apoio, esse acompanhamento com a equipe, né? Ser a base, o alicerce da sua estrutura, né? E assim, para quem está chegando aí agora, sejam bem-vindos, né? O Badran é um cara que tem uma bagagem, assim, uma experiência gigante na indústria, já trabalhou para quem não sabe, nós falamos de Goiás, você que não é de Goiás, e aqui nós estamos num dos maiores polos farmaquímicos, né, da América Latina. O Badran teve a oportunidade aí de participar das maiores indústrias aí da nossa região. Então, assim, você já conviveu e convive, sendo professor também, com várias pessoas, né, Badran? Quais são os principais erros que você percebe que os gestores cometem? E aqui, não só em ambientes industriais, mas de forma geral. Quais são os principais erros que você percebe para as pessoas não cometerem os mesmos? Uma das coisas que a gente nota é que o gestor, quando ele assume o papel realmente de gestão de uma equipe, né, achar que ele é o único dono da verdade, que ele é o único que conhece dos processos, né? É importante você ouvir a sua equipe, entender das dificuldades e dos problemas que eles têm, saber também como contribuir para esse processo deles. Agora, é importante também entender o seguinte, que toda equipe, né, ela precisa ter uma definição clara de atividades, rotinas, processos, indicadores, né? Se você não sabe ou não consegue identificar como fazer a gestão da sua equipe, né, você perde o controle, né, do que você tem dentro da sua gestão, né? Agora, o grande fator aí da gestão de pessoas e o que se peca mais é saber lidar com as pessoas mesmo, com as particularidades. Então, assim, o gestor ele precisa entender, né, do que cada pessoa tem de potencial, potencializar aquelas competências, extrair deles o que realmente eles têm, desenvolver essas pessoas para que eles possam gradativamente assumir novas responsabilidades, né? Claro que a gente trata muito a questão da liderança situacional, né? Depende muito do contexto que você está, da situação. Você vai ter que, às vezes, como gestor, assumir uma responsabilidade de tomada de decisão de um processo, não delegar isso, porque se você delega uma responsabilidade que é sua, você acaba transferindo também todo o processo para a equipe, e às vezes a equipe não está preparada para isso. Então é importante a gente entender, né, qual tipo de contexto que eu estou, qual tipo de momento para eu poder atuar. Então, se eu preciso ser mais rápido na tomada de decisão, eu vou puxar a responsabilidade para mim e vou tomar a decisão. Agora, se eu tenho tempo para discutir, eu chamo a minha equipe, tento compartilhar, entendo das dificuldades, problemas, o que a gente pode fazer, e aí as contribuições vêm. Não existe um processo estático. Gestão de pessoas ele é dinâmico. E ele precisa ser feito de acordo com a situação, com o contexto que você está vivenciando. Então, esses são os grandes problemas que às vezes a gente depara com gestores. Ele achar que só ele realmente toma a decisão, é só ele que tem as informações, ou só ele que vai conduzir os processos. Quando você centraliza demais só na mão do gestor, acaba travando os processos. Então, assim, a equipe tem que rodar. E uma equipe que percebe isso na figura do gestor, ele consegue criar aquela sintonia, a equipe cria uma admiração com o gestor, ele desenvolve, né, fatores, né, de grupo, de equipe, de time, né?
que aí é um fator que é formação por parte do gestor. Então são alguns pontos chaves. Às vezes eu sou muito bom tecnicamente naquilo que eu faço, né, que é daquilo que eu formei, daquilo que eu me desenvolvi, mas quando eu vou para o mercado de trabalho vai te cobrar uma posição de gestão de pessoas. E aí onde começam os grandes desafios, né? O que é que eu tenho que fazer como gestor de pessoas? Só vou mandar as pessoas fazer? Não, não é isso. Então tem toda uma preocupação de como conduzir, né, para que as pessoas realmente tirem o melhor resultado das suas performances. Assim, nós tivemos a oportunidade de bater um papo sobre esse assunto, né, Badran? E eu até te contei a história de quando eu terminei minha graduação, já falei aqui até na live, fui ser direto gestor. E eu percebo que eu cometi 2 erros, assim, muito grandes, né? Eu acredito que tem muitas pessoas aqui na live, e o perfil da científica são pessoas, nós temos aqui diretores, presidente de indústria que seguem a página, mas nós também temos pessoas que estão muito ali na fase de terminar a graduação, início do mercado de trabalho, já graduado, e talvez seja a realidade delas. Eu cometi 2 erros que eu percebo. Primeiro, eu acho que quando eu entrei, eu fui um gestor muito mole, no sentido assim que, cara, eu deixava rolar, eu não tinha firmeza naquilo que eu falava, nem segurança. E eu percebia que a equipe também fazia isso. Eu te contei uma situação onde lá eu tinha um funcionário que ele tinha sido demitido de outra empresa e eu fazia a gestão dessa pessoa, e lá ela já tinha uma experiência muito maior do que o que eu tinha de vida praticamente, né? Um cara de uma bagagem gigantesca. Então, assim, eu aprendi muito com ele porque eu ficava meio intimidado com a presença dele. Em outro momento eu percebo que eu fui aquele gestor muito linha dura, só batia. Quais são os perfis assim que você percebe que são os perfis dos gestores problemáticos, assim, se é que eu posso chamar assim, dentro das indústrias? Você acha que esse perfil muito truculento é ruim? O perfil também muito aberto, muito mole também é ruim? O que você pode falar para nós em relação a isso? O equilíbrio ele faz parte da gestão, né? Então, eu estou te ouvindo, tá me vendo? Agora eu tô. Badrão, eu não sei se... Eu não sei se... Não sei se talvez seja a internet. Não, mas eu consegui te ouvir e te ver tranquilamente, beleza. entendi a sua colocação. Eu sempre falo que na gestão de pessoas você precisa ter equilíbrio, né? Se a equipe perceber que você não tem também o domínio e a responsabilidade sobre os processos, elas acabam, né, fazendo o bypass na sua gestão e deixando você de lado. Porque se você está deixando eles conduzirem da forma como eles sempre fizeram, ou da forma como eles acham que tem que ser, eles vão conduzir sem... Então, assim, não é também deixar livre, né? Outro ponto que é importante, se você ser rigoroso demais, você também acaba inibindo, né, a situação e a contribuição de cada pessoa. Então é importante esse equilíbrio. Agora, vou contar uma experiência que eu tive em relação à gestão, né, muito parecida com a sua, né? Quando eu assumi a minha primeira gestão, eu tinha na minha equipe um médico do trabalho, né, que ele tinha seus 75 anos, e eu na época eu tinha meus 28 anos. E você imagina o conflito que às vezes, né, gera um senhor de 75 anos, com a experiência dele, se reportar para um menino, né, de 28 anos. E na cabeça dele ele não entendia aquilo lá. E eu naquele momento, eu senti um pouco de dificuldade de como trazer ele para o meu lado. No primeiro momento, ele não se reportava para mim, né, ele se recusava a reportar para mim, e ele tratava dos assuntos direto com a diretoria. Eu era o gerente, e ele se reportava direto à diretoria. Um dia eu cheguei para o meu diretor e falei para ele, cara, seguinte,
Se você continuar conduzindo os processos com ele, você tira toda a minha autoridade sobre a própria pessoa e a equipe. Então, vou te pedir uma gentileza. Eu gostaria que você, sempre que ele te procurasse, não estou pedindo para ele não te procurar, mas que fosse assuntos relacionados à minha área, que pedisse para ele me procurar para tratar os assuntos comigo. E ele acabou, falou, você tem razão, eu estou te atrapalhando em vez de te ajudar. Às vezes a minha intenção era te ajudar e a gente tem que se posicionar. A primeira situação que ele veio falar comigo, ele acabou chegando bem ríspido, né? E virou para mim e falou, Badrão, o negócio é o seguinte, você tem idade de ser meu neto, não é nem meu filho. E aí eu vou continuar fazendo as coisas do meu jeito e vai ser desse jeito, você querendo ou não. Aí eu cheguei para ele e falei, doutor, é o seguinte, eu não estou aqui como seu chefe, eu estou aqui como colega de trabalho. Então, assim, eu quero que o senhor entenda que eu não estou aqui para te atrapalhar, o senhor tem muito mais conhecimento do que eu na sua área. A minha função aqui é te ajudar e poder contribuir com o senhor. Eu, de certa forma, eu acabei desarmando ele. Né? Ele veio achando que eu ia me impor junto dele e ele acabou desmontando. Aí ele pediu desculpa, falou, não, que eu achei que eu queria realmente tirar ele, que eu queria mandar embora, que não sei o quê. E aí vem várias coisas na cabeça de uma pessoa que já tem 75 anos com a experiência que ele tem. E a gente mudou todo um processo de gestão. Então, assim, a gente tem que saber também conduzir situações em que a gente vai precisar trabalhar, né, com as dificuldades das pessoas, né, com os medos, com as preocupações, né, e como a gente reverte isso em favor da nossa gestão. Então, como é que eu trato as particularidades, como é que eu conduzo as pessoas para um foco, um direcionamento comum, e como é que a gente também contribui para que as pessoas realmente entendam que a gente não está lá para ficar só cobrando, mas sim para ajudar, para apoiar, para orientar. Então esse é o grande X da questão, como a gente faz esse equilíbrio, né? De novo, a liderança situacional vem para definir, né? Em que situação eu vou atuar um pouco mais cobrando, né, por uma busca de resultado de um curto prazo, por exemplo, ou como eu vou soltar um pouco mais a equipe para que ela possa desenvolver. Eu falo que sempre o erro faz parte do processo de aprendizado. Se você não deixar as pessoas fazerem, errarem, elas não vão aprender. Elas vão virar robôs, né? Elas só trabalham se você falar vai, se elas só vão fazer as atividades se você conduzir, elas só vão orientar, vão fazer as coisas se elas forem orientadas. Então, isso precisa ficar muito claro para elas. Elas precisam assumir responsabilidades. Mas precisa ser gradativo, precisa ser orientativo. Elas precisam perceber que tem alguém acompanhando, mas que também não está travando o trabalho delas. Legal. E assim, eu acho que um dos grandes desafios, Badran, eu já tive a oportunidade de atuar na gestão, mas nunca em equipes muito numerosas. Eu acho que a equipe mais numerosa que eu posso falar assim, que eu já fiz a gestão, é agora como coordenador de curso, onde nós fazemos a gestão de vários professores, né? Mas em ambientes industriais, eu acho que o máximo foi em torno de 15 pessoas, não é tão numeroso assim, né? Eu acho que um dos grandes desafios, quando nós falamos de indústria, é que nós temos pessoas aqui, até entraram aí alguns diretores aí também na nossa live, onde eles têm uma equipe que tem 300 pessoas. Eu tive a oportunidade de conversar com o João Rodolfo, que é diretor de uma indústria aqui também, na cidade, farmacêutica, onde ele tem a gestão de milhares de pessoas. Então, quais são as dicas? O que você pode falar para o público sobre como obter bons resultados quando as equipes são numerosas e também são heterogêneas? Porque se você faz a gestão de 1.000 pessoas, mas são 1.000 pessoas exatamente iguais, é uma coisa. Agora, além de numerosa, se essa equipe é muito heterogênea, quais são as dicas que você pode dar para as pessoas que estão aqui e estão nessa situação, para que elas consigam fazer uma boa gestão? Você pega o exemplo de um diretor, de um gerente que tem uma equipe muito grande, ele primeiro precisa formar braços, né, apoio dentro da estrutura. Ele não vai conseguir conduzir sozinho, né, todo o trabalho de uma gestão de equipe. A gestão de equipe precisa ter acompanhamento. Então, eu
gosto muito de dar exemplos, né? E eu tive a oportunidade em uma das indústrias que eu trabalhei, assumir equipes de quase 400 pessoas. Então, você pega, por exemplo, estruturas onde eu tinha coordenação, gerentes, e abaixo dessas coordenações gerentes, pessoas que estavam lidando com eles. Uma coisa eu sempre falava para eles, gente, vocês têm que ter primeiro cautela, calma, né? Saber entender o que cada pessoa está passando e fazer esse acompanhamento rotineiro com eles. Mas para você entender uma situação, eu tive uma situação de um funcionário uma vez, na área de logística, que ele simplesmente parou de trabalhar no meio do horário de expediente dele, fazer greve, né? E o coordenador dele entrou em desespero, porque ele era o único operador no horário dele, né? E ele me ligou e falou: Badrani, eu estou com dificuldade. O cara parou, que falou que se não aumentar o salário dele, ele vai parar de trabalhar. Falei: quem que é o funcionário? É o funcionário tal e está aqui parado. O que eu faço? Vai me dar 5 minutinhos. Um membro dele, eu vou te pedir uma gentileza. Eu queria que você conversasse com ele, né? Orientasse ele, porque eu acho que ele está mal instruído, senão vai acabar dando problema para ele e para a gente também. Então, assim, para a gente evitar um tipo de desconforto desse, conversa com ele, até porque ele não pode inventar do nada fazer uma greve, né? Então falta um pouco de conhecimento também por parte da pessoa. Ela falou: não, Badrão, pode deixar que eu já vou ligar para ele. E aí ele pegou e... Oi? Badrão, eu acho que, não sei se agora voltou, mas tinha ficado sem áudio, o pessoal até mandou aqui, se vocês... agora voltou. Voltou? Agora voltou, não, pode... Você estava contando que um funcionário queria pedir greve, né? E daí você conversou com o sindicato, o pessoal do sindicato pediu para instruí-lo, né? Isso. E aí a própria presidente do sindicato entrou em contato com ele e falou: você tá doido, cara? Como é que você inventa de fazer greve sozinho, sem motivo, sem razão, sem lógica? Né? O cara pode te mandar embora por justa causa. E aí, do nada, o cara entendeu, né, da bobeira que ele estava fazendo, e ele voltou a trabalhar. O coordenador, depois dele, me ligou e falou: Badrão, o que você fez? Eu não fiz nada, não. Continua trabalhando, só conduz o trabalho aí dentro. Né? Deixa quieto. Então, assim, às vezes é saber conduzir a situação, né? Porque se for levar ferro e fogo uma situação, a gente às vezes pode chamar o cara e dar até uma justa causa para a pessoa, uma advertência, uma suspensão, você vai criar um desconforto maior. Então é habilidade, sim. Você tem que saber com quem falar, como falar, da forma que falar, como você conduzir os problemas internamente. E depois chamar o gestor, e aí depois eu expliquei, obviamente, para o gestor, eu falei: olha, ele não pode fazer isso. Eu liguei para a presidente do sindicato e aí expliquei como é que foi o contexto para ele. Então, assim, exemplificando para as pessoas, né, como elas vão conduzir. Agora, sem sombra de dúvida, não tem como você fazer uma gestão de equipe grande se você não formar pessoas também para gerirem outras pessoas. Né? Isso é uma cadeia. Então é importante a gente ter esse preparo, principalmente dos gestores com mais experiência e da própria estrutura de RH. Então, sempre pedir apoio, por exemplo, para as áreas de estruturas de recursos humanos. Olha, eu estou com dificuldade nisso, me orienta, me ajuda, como é que eu conduzo determinada situação. Porque o grande erro, às vezes, das pessoas é achar que elas vão ter que resolver os problemas sozinhas, né? E pegar e lá e falar assim: olha, eu vou dar uma advertência, vou dar uma suspensão, vou mandar embora para casa. E, às vezes, em vez de resolver o problema, potencializa o problema. Então, assim, a gente precisa criar um canal de comunicação, uma abertura, uma discussão com as pessoas, entender por que elas estão comportando daquela forma e também elas ficarem claras e cientes, né, o como você, né, pode contribuir para elas. E se não tiver jeito, ter clareza: olha, isso que você está falando não tem sentido, não tem cabimento ou lógica do que você está conduzindo aqui, e explicar para a pessoa, para ver, e ela também ter ciência que ela está conduzindo do lado errado, que isso também pode ser um problema para ela. Podemos até chegar no ponto de usar algum artifício, né, das ferramentas que a gente chama da gestão, né,
que aplicar uma punição, alguma coisa, mas isso em última instância, se for necessário. Mas também, a gente, igual eu falo, a gente não vai passar a mão na cabeça de todo mundo e das pessoas. Gestão de pessoas é fazer com que as pessoas entendam como que elas têm que se comportar e conduzir com base no processo, né, do trabalho delas. Foi até o que a Bruna comentou, né? Ela comentou, e realmente é exatamente isso que você falou, né, Badran? Se você toma uma decisão ali imediata, dependendo do que você fizer, você pode inflamar ainda mais o problema e isso vai gerar uma bola de neve gigante, né? E realmente tem que ter o sangue frio, dar uma pensada ali, uma respirada, para não tomar nenhuma decisão ali de imediato e depois isso gerar problemas ainda maiores, né, Badran? Eu acho que a palavra que você já repetiu, acho que você já repetiu a mesma palavra aqui algumas vezes, e essa ênfase ela é muito importante, que é ter o equilíbrio, né? Eu acho que esse é o segredo para tudo, né, Badran? O gestor em si, ele tem que ter sabedoria, ele não pode entrar na pilha da situação, né? Ele não pode simplesmente, se o negócio está pegando fogo, aí ele vai jogar mais gasolina e fazer o negócio incendiar. Não, ele tem que apaziguar, ele tem que chegar e falar, não, traz para cá, resolve isso, né, e conduzir da melhor forma possível. É isso que é a função do gestor, né, é ter habilidade para lidar em situações adversas. Né? Lidar em situação normal, qualquer pessoa lida. As adversidades é que fazem parte do processo da gestão. Eu sempre brinco com uma coisa, Thiago, que eu acho que é importante. Muitas vezes as pessoas querem assumir gestão, mas elas não querem assumir a responsabilidade, né, da gestão. Né? Eu quero ser gestor, mas eu só quero o ônus, né, da gestão, mas não o bônus da gestão. E eu vejo muito gestor transferindo a responsabilidade. Então, por exemplo, o funcionário está com problema, vai falar com o RH. Não é o RH que tem que resolver o problema do funcionário. Essa é clássica. É o gestor que tem que resolver. Agora, você como gestor, se você não está preparado ou não sabe como conduzir, vai buscar apoio, né? Orienta, busca apoio de alguém mais experiente, busca apoio da área de recursos humanos. Mas quem tem que resolver o problema é a própria pessoa, né? Que realmente é o gestor dele. Então, assim, não dá para você transferir responsabilidade. Isso é um ponto fundamental, né? E é um dos erros que a gente também fala que o gestor comete. Ele achar que quem resolve os problemas de gestão de pessoas são outras pessoas e não ele. Uhum. Badran, e assim, uma das formas de fazer uma boa gestão é utilizar alguns indicadores, porque você não consegue saber se você está fazendo uma boa gestão sem medir essa gestão. Então, uma das formas de fazer essa medição, se é que nós podemos falar assim, são através dos indicadores de performance. O que são esses indicadores, para quem nunca ouviu falar, e como que nós podemos utilizá-los na gestão em ambientes industriais? Se você até puder citar alguns aí também. Certo. Quando você não consegue medir e controlar aquilo que você faz ou aquilo que você gere, você não tem controle do que você faz. Né? Então, eu sempre falo que tudo é passível de ser medido. Né? Às vezes eu até exagero um pouco, porque eu gosto muito de trabalhar com indicadores, com números, com dados, porque a base de uma boa gestão é você acompanhar, né, a performance daquele processo, daquela equipe. Então, o indicador ele é uma ferramenta fundamental para o gestor ter um termômetro de como está indo a sua gestão e das ações que ele faz em relação à sua gestão. Então, por exemplo, se eu trabalho numa área industrial e eu preciso saber sobre produtividade, quais são os indicadores de produtividade? E eu preciso saber como medir aqueles indicadores. Então, eu estou sendo produtivo. Às vezes eu estou produzindo muito e não estou sendo produtivo, né? A gente fala muito disso, né? Estou pegando a área da indústria, né? Da produção. Às vezes eu aumentei a minha produção, mas baixei a minha produtividade. Por exemplo, eu contratei mais 20 pessoas, eu aumentei minha produção, mas diminui minha produtividade. Será que isso está sendo
está dando o retorno desejável? Às vezes você está criando um problema, você está aumentando o custo, está criando outras vertentes aí que precisam ser tratadas. Então, assim, tem indicadores que a gente fala que os principais indicadores de uma boa gestão é performance, é resultado, custo, a gente fala também da produtividade, né, do desempenho, mas a gente tem indicadores específicos de cada gestão. Vou pegar alguns exemplos de indicadores de gestão de pessoas, né? Você tem, por exemplo, a capacidade que as pessoas têm de entrega, né, o tempo de entrega. Você tem o resultado, o impacto que aquele processo está gerando para o negócio. Quando você fala, por exemplo, da efetividade da mão de obra, o quanto das pessoas estão efetivamente engajadas, né? E quando eu falo em engajamento, estarem trabalhando, estarem trazendo resultados, estarem comprometidas, né? Então, o indicador serve para qualquer tipo de contexto, não só para processos técnicos, mas para processos também, né, que lidam com situações, com pessoas, né? Então, o indicador ele é um instrumento e uma ferramenta essencial para gerar esse controle com a gestão. E quem não consegue medir e acompanhar essa medição, não consegue fazer, infelizmente, uma boa gestão. Então, esse indicador, em indústria, muito mais ainda, porque o processo industrial ele é medido em cima de performance, né? Às vezes eu estou produzindo e metade da minha produção está saindo com problema. Então, não resolveu. Eu aumentei minha produção, mas não aumentei minha produtividade. A performance da máquina não está sendo mais adequada, eu estou gastando mais energia, E como é que você potencializa todas as questões para que realmente você seja mais eficiente, né? E que você tenha um resultado mais interessante do que você já estava produzindo. E acompanhar. E as pessoas precisam ter acompanhamento dos indicadores, não é só o gestor. Elas precisam participar da elaboração dos indicadores, elas precisam saber medir e elas precisam saber entregar, né? E até para elas poderem fazer a autocrítica. Peraí, será que eu estou realmente fazendo a entrega correta? Será que onde eu estou pecando? Né? Às vezes eu estou fazendo uma melhoria e às vezes está desencadeando outros problemas. E como é que tratar esses problemas? Como é que você se cerca, né, para que realmente não crie outros entraves aí dentro do seu processo? Não sei se ficou assim, claro aí, Thiago, se tem alguma coisa mais específica aí no indicador. Não, ficou. O que eu acho também que é importante ressaltar é que não adianta também você ter indicadores bons, você fazer uma boa medição e não saber apresentar isso, né, Badrão? Você reter essa informação, ou quando você não for, quando você for apresentar isso para a autodireção, você não fazer isso da forma correta. Eu lembro muito bem, quando eu trabalhava com a Ana, que na minha primeira reunião de apresentação de indicadores para a alta direção, eu fui achando que era uma apresentação de trabalho de faculdade, entendeu? Então, eu não tinha me preparado adequadamente para conversar com o diretor industrial. Eu sei que nessa primeira reunião, Babu, de apresentação de indicadores, mas eu apanhei de uma forma. Minha vontade era de chamar minha mãe, deitar no colo dela e falar assim: vem cá, faz um cafuné aqui, mãe, eu tô precisando. Porque eu não me. Mas assim, para mim foi um aprendizado de uma magnitude, assim, Badran, que foi excelente para minha formação. Na segunda, porque assim, eu apresentava o soldado ambiental, fui lá apresentar um indicador de venda de recicláveis. Aí eu lembro que eu usei termos, por exemplo, esse aqui está dando lucro, e não era lucro, era faturamento. Eu sei que eu apanhei tanto, falei, deixa. Era de 3 em 3 meses a reunião com a alta direção. Na segunda reunião, eu sabia até a cor do reciclável. E apresentei, fui mais direto, né? Porque também as reuniões de apresentação de indicadores não podem ser prolixas, tem que ser um negócio com ênfase naquilo que merece realmente. E também, assim, você que já trabalhou na autogestão, acho que sabe até melhor do que eu. As pessoas não querem simplesmente que você mostre os problemas, né? Ela quer que você mostre o problema e a solução. Não adianta nada você enfatizou muito bem. As pessoas confundem um pouco produção com produtividade, né? Você pode ter aumentado muito ali os seus funcionários e abaixou a produtividade. Mas beleza, por que abaixou? O que eu vou fazer no próximo mês? Como que eu vou atingir a meta de novo? Então é saber também transpor isso para a autodireção, né?
É engraçado que eu, numa das empresas que eu trabalhei, a gente tinha o que a gente chama de reuniões de ritual de gestão. O que eram essas reuniões de ritual de gestão? Era você em uma única página, né? E aí chamava o OPR, que é One, né? Que era uma página só, em que você apresentava os principais indicadores de performance da sua área. E naqueles indicadores você tinha que ser bem sintético e resumido, porque a reunião era uma reunião de 1 hora, todos os gestores tinham que apresentar os indicadores e que ações estavam sendo feitas. E aí quando a gente tratava desses indicadores, desses principais indicadores, o que a gente percebia, né? Que as pessoas não dominavam ou não conheciam, às vezes, né, do resultado que elas estavam medindo. Então, assim, quando você falou assim, das pessoas saberem o que elas estão fazendo, né? Eu tive um gestor que ele falou uma frase que eu nunca me saiu da cabeça, que a gente brinca, né, que a gente fala que é frase de para-choque de caminhão, mas é uma frase que é interessante que você não esquece. Que ele falava assim, galinha que não bota ovo vai para panela. Né? Ou seja, se você não produz, você é eliminado do processo, você sai. Só que, além de botar ovo, né, ainda vou complementar um pouquinho a frase dele, você tem que cacarejar ainda. Você tem que mostrar o que você está fazendo. Porque como é que as pessoas vão saber o que você fez e o que você produziu? Né? Porque às vezes você trabalha demais, gera um resultado fantástico, mas ninguém está vendo o que você gera de resultado. Então você precisa realmente saber apresentar as informações. E um bom gestor, ele precisa ter habilidade para traduzir o resultado da equipe, né, em números, em indicadores. Olha, eu estou aumentando isso, está melhorando isso, está reduzindo isso, e isso são informações imprescindíveis para que ele possa realmente desenvolver a equipe. E outra, quem faz parte do processo é a equipe, ele não é o eu-equipe, né? A gente usa muito isso, né? Eu sozinho fiz isso. Não, você sozinho você não faz nada. É a equipe que faz, é o time que faz. Então você precisa trazer as informações principais e essenciais daquilo que está sendo performado dentro do processo da sua equipe. E é muito interessante quando você começa a trazer isso para uma reunião de alta gestão, né, de alta liderança, em que a empresa toda começa a ter conhecimento dos resultados da performance do negócio todo. Eu conto um pouquinho aí, estão me ouvindo? Tô, beleza. E é importante, assim, toda a estrutura, e isso precisa ser muito bem disseminado, né? Que a gente fala da gestão à vista, né? Muitas das empresas adotam o modelo de gestão à vista, que é você divulgar os resultados departamentais e corporativos, para que todo mundo saiba se o que você está fazendo está contribuindo. Porque o resultado de uma pessoa na base da operação, ele vai contribuir para o atingimento da diretriz de negócio. Né? O cara precisa estar comprometido. E como é que você engaja as pessoas? Sabendo do resultado que elas estão gerando para o negócio. Senão elas não vão entender qual é o papel delas dentro da organização e qual, né, a responsabilidade delas. Elas vão simplesmente achar que é uma engrenagem de uma máquina, e não é por aí. As pessoas precisam estar engajadas. E como é que elas vão estar engajadas? Entendendo da contribuição que elas podem fazer dentro do seu processo. Perfeito, Badrão. E assim, eu acho que outro grande desafio, também já avisando vocês, podem mandar as perguntas, que nós já estamos quase encerrando a nossa pauta. Já anotei aqui a pergunta do Mário, do Miguel, da Tatiane também, que tinha mandado na caixinha de perguntas, tá? Pode mandar para nós tentarmos responder todas as perguntas de vocês. Badrão, um dos grandes desafios, assim, eu queria ter tido essa live lá em 2011, mais ou menos, entendeu? Minha vida teria sido mais fácil. Um desafio também que eu tive, assim, na prática, foi em relação a selecionar pessoas. Porque nós ficamos assim, poxa, mas e aí, será que essa pessoa tem esse perfil adequado ou não para poder trabalhar nesse setor? Eu queria que você desse dicas, porque isso é uma atividade comum do gestor, né? A seleção de pessoas. E, de novo, não é uma obrigação do RH. O RH vai só fazer aquele processo ali de efetivação daquela seleção. Mas, assim, quais são as dicas que você pode dar para fazer uma boa seleção? Seja interna, seja externa.
quais são os principais requisitos de uma boa seleção de pessoas? Como você disse, Thiago, o RH é o departamento, a área, que é o meio para você vai te apoiar para fazer o processo. Na verdade, o RH vai captar pessoas e te entregar para uma análise de um processo de entrevista com base naquilo que você descreveu para eles. Então, assim, o grande segredo aí é o gestor entender qual é, né, o perfil que ele quer buscar para a atividade, para o departamento e para o negócio. Então, você ter muito claro quais são as atribuições que aquele ocupante vai ter que realizar, ter muito claro quais são as competências, né, tanto comportamentais quanto técnicas que você precisa trazer para dentro do negócio, quais são os erros que você teve no passado que você precisa corrigir. Então, às vezes você está trocando um funcionário ou você está buscando uma nova posição, uma nova pessoa para contribuir para um novo momento do processo em que você tem. Então, isso é fundamental. Então, entender claramente o que você precisa. Eu vejo muitas vezes, e de novo vou usar o mesmo termo, que é a transferência, né? Eu vejo, às vezes, gestores pedindo para o RH, eu preciso contratar um analista, preciso contratar um assistente, preciso contratar um coordenador. Mas ele transfere a responsabilidade, né, da contratação para a área de RH. E não é a área de RH que vai estabelecer o que ele precisa. Quem estabelece o que ele precisa é ele. O RH simplesmente vai buscar no mercado perfil do candidato que ele está identificando. Né? E eu sempre falo muito com os gestores que, se realmente não estiver dentro do perfil, o próprio gestor ele tem que ter também posicionamento e questionar a própria área de recursos humanos sobre o que está sendo entregue para ele. Não é isso que eu pedi. Né? Eu estou querendo uma pessoa com esse perfil, com essas competências, com isso, porque senão... E aí cabe talvez até uma reorganização, um reajuste, dependendo da dificuldade, mas não é uma mudança ou uma transferência de perfil, de responsabilidade para a área de RH. E o gestor, ele é a pessoa que vai decidir quem é que vai trabalhar com ele. Né? O RH, de novo, é uma área que vai apoiar, vai ajudar e vai se posicionar, obviamente, pelo perfil, mas a palavra final é do gestor. Então ele tem que saber entrevistar, então ele tem que saber como conduzir uma boa entrevista, ele tem que saber fazer as perguntas assertivas, entender se aquele profissional que está sendo encaminhado para ele tem o perfil adequado para que ele realmente possa atender as necessidades do que ele está buscando. Padrão, eu achei muito legal a pergunta do Mário, porque é algo que acontece também bastante, né? Eu, por exemplo, já trabalhei, você também já trabalhou em empresas e indústrias familiares, né? Então, assim, ele perguntou como, de forma resumida, como fazer uma boa gestão em ambientes familiares. Como que você, ali dentro, manda na sua esposa, manda no seu pai, e o mandar não de modo negativo, mas como você faz a gestão dessas pessoas, sendo que muitas vezes, no caso dele, como ele citou, essas pessoas podem não estar te levando a sério. Primeiro, se você deixar claro o papel de cada uma delas na organização, isso facilita, né? Então, cada um no seu papel, e você pode até, em alguns determinados momentos, fazer, né, mudanças, né? A partir de agora eu sou a área financeira, daqui a pouco eu mexo com a área de contratação, daqui a pouco eu vou para a área de processos, né? Mas eu acho que é importante deixar claro qual é a função de cada um dentro da estrutura, nesse contexto que você está colocando, tá, Thiago? Realmente, assim, dentro de um ambiente familiar, né, principalmente se a família é sua ainda, para não gerar conflitos, você precisa estabelecer o papel de cada um e deixar cada um fazer. Obviamente que tem os momentos de alinhamento, vocês precisam conversar para ajustar o que está realmente não está saindo da forma adequada, mas precisa entender também um pouco como a pessoa vai conduzindo e deixar a pessoa fazer o papel dela. Agora tem um outro contexto que eu acho que é importante, eu não sei se vai ajudar, além também nós temos empresas familiares de estruturas monstruosas, né? Você pega, por exemplo, empresas aí no nosso distrito agroindustrial de Anápolis, são empresas gigantes,
e são empresas familiares. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em 3 empresas familiares, né? Umas com modelos de negócio mais amplos e outras nem tanto. Eu já cheguei a atuar numa empresa em que eu tinha praticamente que reportar para 5 donos, né? Cada um com uma ideia diferente, cada um com um pensamento diferente, e você ter habilidade para lidar com a situação. Eu vou contar só uma história que acho que é interessante. Eu me lembro de uma situação na área de logística, né, em que a gente estava se preparando para uma inspeção da vigilância sanitária e tinha todo uma estruturação de projeto que a gente tinha que fazer dentro do depósito, né? A gente gastou, só para você entender, quase R$100 mil em grades, em definições de barreiras, para padronizar de acordo com as normativas da vigilância sanitária. Isso já estava alinhado com um dos diretores que era dono da empresa também, que conhecia da solicitação e da validação da planta pela vigilância sanitária, mas chegou um outro dono e falou, não, arranca tudo isso aqui. Eu falei, se eu arrancar isso aqui, a gente não passa na inspeção, a gente não vai passar na inspeção da vigilância sanitária. Ele falou, você não entendeu, quem manda na minha empresa sou eu, e é para arrancar e tudo, e pronto, acabou. E eu entrei naquela situação, fui ligar direto pro outro diretor, falei, cara, o fulano chegou aqui, mandou arrancar tudo, o que eu faço? Ele arranca. Eu falei, você ficou doido, cara? Eu tô querendo apoio. O cara, não adianta, não resolve você bater, arranca, deixa dar pau e depois a gente volta a colocar de novo. Então tem coisas que às vezes a gente, assim, eu tô contando uma experiência que eu tive, mas tem coisa que tem que deixar acontecer. E isso é aprendizado também, porque faz parte do processo das pessoas entender, porque às vezes você está falando uma coisa e as pessoas entendem como se fosse algo que fosse dificultar, né? Que a gente quer exagerar, que a gente quer simplesmente gastar recursos da empresa. Só que aconteceu nesse contexto aí da vigilância chegar e travar a operação todinha. A gente ficou quase 10 dias sem rodar e ele manda colocar as grades de novo. E aí sim, eu falo que é um aprendizado, porque aí depois, quando você passa em algum momento, dar alguma orientação, aquela orientação sua tem muito mais valor, porque a pessoa fala assim, olha, já aconteceu uma situação parecida com essa, e travamos a operação da empresa, vamos ouvir ele, porque realmente ele não está falando uma coisa simplesmente por falar. Então isso é experiência de negócio familiar, né? Não só de indústria, mas de qualquer negócio. Às vezes você tem que deixar travar para destravar. Né? Esse é um exercício clássico de aprendizado. Deixar acontecer, dar pau e evoluir. Teve uma situação, Badrão, que eu acho que também está nesse contexto. Eu pedia para fazer a aquisição de um tanque em uma indústria que eu trabalhava que era familiar. E lá era assim, eram 2 famílias, onde tinha os 2 donos, que eram os presidentes, e os diretores eram os filhos desses donos. O diretor A tinha 2 filhos, eram 2 diretores e gerentes, na verdade eles eram 2 gerentes, e o diretor B tinha outro gerente. Então eu entendo o seguinte, que na hierarquia, os filhos do gerente A ficavam meio que de briguinha com o filho do gerente B. E eu pedia para comprar um tanque lá para a estação de tratamento, porque eu sabia que estava com fragilidade. E os caras, não sei o que, fala com o fulano, fala com o ciclano. Badrão, eu fiz exatamente o que você falou. Perguntei se poderia comprar. Não pode. Beleza. O que aconteceu? O tanque rompeu. Quando rompeu, os 2 pais me chamaram para poder conversar e saber, pô, Thiago, como é que você deixa um tanque romper de efluente? Isso aí não existe. Eu acho que outro desafio também que é importante falar é ter a maturidade em expor a situação sem expor a pessoa. Porque você não pode ser doido de expor. Você vai falar para o dono que a culpa é do seu filho. E o filho está ali, é seu superior. Então, assim, empresas familiares têm que ter todo um jeito, tem que ter muita sabedoria em como lidar, para não ferir egos, não ferir hierarquias, né? É um negócio meio complexo, né, Badrão? Mas eu falo que esses ambientes são os ambientes que você mais aprende, mais desenvolve.
né, ambientes muito certinhos, você não aprende. Não vai. Você não desenvolve ambientes mais tensos, e a indústria ela propicia isso, né? É incrível como o nosso mercado hoje aqui, regional nosso, ele tem empresas gigantes, com culturas ainda em formação, mas que elas geram uma oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado fora do comum. E eu falo que quem trabalha em indústria familiar consegue trabalhar em qualquer tipo de negócio. Ele consegue desenvolver habilidades e competências que ele não conseguiria desenvolver em ambientes muito, muito formais, muito padronizados, né? Agora que você vai para um ambiente padronizado, é mamão com açúcar, é fácil de lidar. Badran, Miguel perguntou o seguinte: as empresas ou indústrias formam gestores ou apenas a vivência que vai formar? Em suma, a indústria tem treinado os gestores e se eles não fazem isso, isso é um erro? O que você acha? Eu vejo duas frentes aí. As empresas, as indústrias, elas precisam formar gestores. Se elas não fizerem isso, isso é um erro grande para a própria estrutura da empresa. Só que também eu tenho um termo que eu uso, que é o quilômetro rodado, né? O quilômetro rodado ele faz parte do aprendizado. Você aprende também vivenciando. Você não vai ser um gestor de pessoas só na teoria. Obviamente que você precisa conciliar tanto formação quanto também experiência. E eu falo que a gente não aprende só também com as experiências nossas, a gente aprende com as experiências dos outros. Então, perfeito. O bom profissional é aquele que observa, né, o erro dos outros e ele consegue aprender não somente errando, mas com o erro que já foi cometido. Eu não preciso errar sabendo que o outro já fez e errou daquela forma. Então, assim, a formação ela é fundamental, as empresas elas precisam realmente formar essas pessoas, tá? Isso é imprescindível, porque se elas não formam, ela vai ter problemas sérios na sua gestão, não só de pessoas, mas de todos os processos da empresa, tá? E os próprios gestores também precisam ter consciência que a exigência de formação não é só para aquele negócio. Eu não formo um gestor para a minha empresa, eu formo um gestor para o mercado. E aí entra outras frentes da área de recursos humanos, que é a capacidade de retenção das pessoas, né? Tem uma frase clássica que eu não lembro quem foi que disse, mas ele fala o seguinte: eu formar as pessoas e o mercado me levar essas pessoas. O pior é você não formar essas pessoas ficarem dentro da sua empresa, né? Esse é um problema sério. Então, assim, você precisa formar pessoas, né? E essas pessoas também você precisa ter consciência que elas estão formando para elas, faz parte da carreira delas. E elas realmente vão ter que desenvolver habilidades e competências para que elas possam melhorar. Agora, vivência, ele é sem sombra de dúvida um dos maiores aprendizados que qualquer pessoa pode ter. Então você tem que ser um pouquinho carudo mesmo de ir lá aprender, entender, ter curiosidade. Eu sempre falo que uma das grandes competências de um gestor é a curiosidade. A pessoa precisa saber, entender, buscar informação para que ele realmente possa se formar para isso. E assim, isso não só para gestor, né, Badran? Para tudo. Nós sempre falamos como professores e os alunos muitas vezes só percebem que isso é uma verdade quando eles estão lá no mercado. Tem muito aluno que fica assim, não vou estagiar em tal empresa porque lá não paga bem. Cara, estágio não tem que pagar. É claro que sim, se pagar bem, show de bola, perfeito. Nós temos estágios aqui que pagam melhor do que muito cargo efetivo. Só que estágio é para aprendizado. E teve uma situação que eu achei assim, muito engraçada. Eu sempre conto isso que eu fiquei assim, indignado com uma aluna, que uma vez ela falou assim, ela estava, inclusive na empresa que você trabalhou, ela estava numa das maiores indústrias farmacêuticas do país, e ela ficou chateada, ela foi e pediu para sair. Eu perguntei, mas por que você pediu para sair? Você ficou enchendo o saco tantas vezes aí para poder conseguir um estágio, você foi no processo, deu super bem e saiu. Ela, Thiago, eu fui contratada para poder estagiar no setor X. Chegando lá, o gestor quis me colocar no Y, no Z, no W. Eu falei assim, poxa, mas você perdeu a experiência então?
de testar várias áreas e achar qual que é a sua. Ela, não, comigo é assim, se me contratou para um negócio, eu tenho que ir só para esse negócio. Meu Deus, que mente fechada, sabe? Ela não tem noção da oportunidade que ela perdeu. Talvez ela ache que aquele setor era o melhor, ela poderia ter tido uma grata experiência em outro setor, né, Badrão? Então, eu concordo plenamente. Infelizmente, assim, eu falo que isso vem muito da maturidade, né? E para você aprender, às vezes, você precisa apanhar um pouquinho também. Eu tive uma oportunidade na minha carreira que foi assumir uma área muito ampla, que era a área administrativa financeira, que eu, na época da minha formação como gestor, eu entrei e me formei na área de gestão de RH, né? Eu sempre fiz carreira na área de recursos humanos. Surgiu uma oportunidade, na época, conversando com um dos donos da empresa, eu falei, olha, eu nunca atuei em outras áreas que não fosse RH, mas se você entender que faz sentido, eu estou predisposto aqui a encarar o desafio. E eu tive muitas oportunidades que me alavancaram muito, até como consultor depois, me alavancaram como oportunidade até na própria área acadêmica. Então, assim, eu tive a oportunidade de vivenciar processos de implementação de sistemas de TI, eu tive a oportunidade de implantar processos de mudanças na área financeira, na área de suprimentos, na área de logística, na área jurídica, que ampliaram minha visão de gestão. E hoje, por exemplo, hoje eu atuo na área de recursos humanos. Hoje eu tenho uma visão muito mais ampla em questão de processo de gestão de RH e de gestão de pessoas que eu tinha há 10 anos atrás, fruto de uma experiência que eu tive com base em várias outras que eu não estava na época nem esperando assumir. Então, assim, falta um pouco, às vezes, maturidade da pessoa, né, em entender que aquilo é uma oportunidade. Às vezes as pessoas têm uma outra visão, entendem como se fosse um problema, né? As pessoas estão me migrando para outras áreas e não foi aquilo que eu fui contratado. Talvez caberia aí alguém orientar, explicar, e aí eu não vou pôr a culpa só na pessoa, não. Às vezes falta alguém explicar também, que às vezes identificou um potencial na pessoa que poderia ser aproveitado em outra área. E ela, sem entender, achou isso como se fosse um problema para ela. Então, aí onde entra o que a gente está falando aqui desde o início, né, que é a gestão de pessoas, né? Você quer mudar alguém de área também, você precisa ter habilidade para explicar para ela por que você está mudando de área. Né? Às vezes é uma oportunidade que ela não está identificando e às vezes vira um problema. E se ela entender que seja uma oportunidade, provavelmente ela não teria tido a atitude de sair, né? Ela teria entendido como realmente fosse um momento de aprendizado para ela. Eu achei legal, Badrão, para a frase que você falou aí, que você se colocou numa situação onde você não foi treinado para aquilo e teve você foi surpreendido, né? Cara, eu acho que, por mais clichê e mais, né, batido que seja isso, várias pessoas que eu já conversei aqui na Científica falam muito do desconforto, né? Se colocar em situações de desconforto. E eu acho que todas as vezes que eu arrisquei, foram as vezes que eu tive mais crescimento e eu acho que as vezes que eu fui mais surpreendido, assim, as experiências mais interessantes profissionais que eu tive foram justamente nesses momentos de desconforto, né? Eu acho que nós estamos muito acostumados a ficar dentro daquela redoma ali quietinho, e com isso você pode perder aí oportunidades de crescimento que você não imagina, né? Então, é claro, tem, igual você está falando, tem as frases de para-choque aí, tem uma que eu gosto muito, que os caras falam para você aprender a fazer o processo durante o processo, né? Você vai para o processo, e no processo você vai aprendendo a modificar, a melhorar, enfim. Mas, assim, de tudo isso que você falou, Badrão, partindo para o fim, qual foi o seu maior desafio? Se você pudesse definir uma experiência que, na sua opinião, foi aquela que você falou assim, cara, eu não vou conseguir. E, no entanto, você conseguiu. Qual foi? De todas as suas experiências, qual foi o seu maior desafio? Para mim, acho que o grande desafio que eu tive foi mudar o
uma questão, eu tive um momento na minha vida que eu tinha muita curiosidade, muito interesse em atuar na área de consultoria, né? E eu sempre tive dentro de empresas recebendo consultorias, entendendo um pouco como elas faziam, e às vezes eu criticava um pouco como elas faziam aquelas consultorias, e me incomodava aquilo lá, e eu falei, não, eu tenho vontade de fazer algo que realmente eu consiga fazer diferente do que eu tenho recebido aqui. E para mim foi um dos grandes desafios, é sair da minha zona de conforto, chegar e falar assim, eu vou sair desse modelo que eu estou hoje, assumir um outro processo. Eu nunca tinha atuado em consultorias, entrei com a cara e com a coragem. Isso já tem quase 12 anos que eu atuo na área de consultoria também. E, cara, foi para mim uma das grandes oportunidades que eu tive de aprendizado, porque eu consegui vivenciar modelos de negócios completamente diferentes daqueles que eu estava acostumado a vivenciar. Então, se eu saí de só modelo de indústria para vivenciar modelo de serviços, modelo totalmente adversos daquilo que eu já estava acostumado. Então, assim, não eram só processos de fabricação, mas eu tinha a parte de comércio, eu tinha a parte de distribuição, eu tinha empresas na área de realmente da própria venda de serviços em si, e assim, eu pude vivenciar a aplicação de um mesmo conceito em modelos de negócios diferentes. Isso me gerou uma oportunidade de aprendizado, na minha opinião, fantástica, mas eu tive que ter um pouco também de coragem de falar assim, vou sair daqui, vou para um outro modelo. Me arrisquei? Óbvio que me arrisquei, mas foi uma experiência que para mim ela foi válida, me gerou um aprendizado fora do comum em relação E hoje até às vezes quando eu implanto algum processo dentro de um modelo de negócio que eu estou, eu consigo ter uma visão muito mais ampliada, trazer às vezes frentes diferentes que não sejam só de um modelo específico. Por exemplo, dentro de uma indústria, às vezes tem modelos aplicados de processo de gestão que são usados em outros tipos de negócio, e quando a gente adapta para um processo industrial, ele funciona muito melhor do que às vezes um modelo que a gente já tinha. Então isso facilitou para mim, às vezes, assim, ampliar essa visão de negócio. Mas é aquilo que a gente fala, né? A gente só consegue ampliar a nossa zona de conforto se a gente sente desconforto, né? E a gente tem que ter coragem para isso. A gente tem que se desacomodar, né? Eu preciso me desacomodar, ampliar para poder expandir, né, a minha capacidade do conforto em si, né? Não quer dizer que não vai doer, né, Badran? Mas é necessário. O João, com certeza. João é químico industrial, ele colocou aqui que aconteceu exatamente isso. Ó. Passei exatamente por essa mesma situação, fui contratado por uma determinada área de uma empresa, hoje ele atua em outra diferente. Isso trouxe um conhecimento gigantesco para ele na indústria. E realmente, cara, tudo é aprendizado, não tem como fugir disso. Badran, quais dicas para a gente encerrar? Quais dicas que você pode dar para quem está projetando um cargo de gestão? Eu achei legal, antes de você dar as dicas aí, porque você já deu uma dica que eu achei fantástica aí no começo da live. Você falou assim que todo mundo quer o bônus, mas foge do ônus, porque gestão não é um mar de rosas também, né? Tem toda a responsabilidade, é um cargo que realmente a sua postura deve ser diferente dos outros, né? Tem toda uma preparação para isso. Mas quais dicas que você pode dar? Ou para quem está assumindo agora, inclusive tem a minha amiga Kelly, foi promovida semana passada num cargo de gestão, trabalha em uma empresa gigante aqui da área também, muito competente na parte ambiental. Então, assim, quais são as dicas que você dá? Tanto para aquelas pessoas que estão assumindo um cargo agora recente, ou para aquelas que desejam assumir um dia? Primeiro, eu acho que para aquelas pessoas que têm essa expectativa de assumir gestão, né? Eu quero ser gestor em algum momento. Eu sempre falo que a principal dica é você se comportar como tal, né? Você nunca vai assumir uma função de gestão se comportando de uma forma diferente, né? Então você tem que ter postura, perfil, posicionamento, e aí sim as pessoas vão se identificar.
né, vão te identificar como um possível candidato a assumir uma função de gestão. Né? Enquanto você tiver comportamentos, atitudes ou situações que não são condizentes com o perfil de um gestor, você pode ter certeza que as pessoas não vão te identificar e não vão te dar a oportunidade de assumir uma gestão. A partir do momento que eu assumo uma gestão, né, obviamente, aí eu preciso ter algumas questões que eu acho que são fundamentais. Primeiro, que é o pensamento estratégico. Eu não posso pensar só naquilo que eu faço, mas sim no resultado corporativo do que eu faço. Né? Então, sempre o papel do pensamento estratégico e da geração de valor. Né? O quanto eu estou gerando de valor para o negócio. Porque isso vai gerar oportunidades de expansão para a pessoa. Saber lidar com mudanças. Né? A gente não pode ser travado e achar que o processo vai ser daquele jeito, do mesmo jeito, por anos. A gente percebe aí claramente aí de um ano para cá, com essa pandemia, a gente teve que se adequar em várias circunstâncias, empresas, a área acadêmica, pessoas, alunos. Então todo mundo teve que se adequar, né? E eu tenho que estar preparado para mudanças. E o gestor, principalmente, ele tem que estar muito preparado para mudanças repentinas. Como eu vou lidar com o imprevisto, né? Isso é uma mudança. Trabalhar com conflitos, então tem que ser um exímio apaziguador, né? Uma pessoa que saiba lidar com conflitos, que saiba apaziguar, né? E que consiga também, de alguma forma, entender como são as pessoas para você poder engajar essas pessoas, porque não tem como você trabalhar gestão sem lidar com pessoas e engajar essas pessoas. E para engajar pessoas, eu uso como um dos principais pontos, a pessoa só vai te ver como gestor e como líder se realmente elas veem em você uma pessoa que realmente é uma referência, né? Elas precisam primeiro te respeitar quando eu falo não pelo medo, mas sim pelo aquilo que você contribui para elas. Elas precisam te admirar pelo aquilo que você conduz, pela sua forma, pela sua ética, né? De você ter coerência no que você fala, né? E aí sim as pessoas passam realmente a seguir esses gestores. Porque se você não tiver essas características, provavelmente as pessoas não vão ter esse tipo de comportamento. Né? Então, assim, isso para mim é fundamental na minha visão. Óbvio que a gente pode passar aqui mais um tempão falando de um monte de coisa, Thiago. Mas, assim, as principais, no meu ver, são essas, tá? Assumir gestão é uma arte, na verdade. Eu vejo que muitas das pessoas, às vezes, se atrevem é muito fácil ser gestor, né? Só sentar na cadeirinha dele lá e ficar quietinho. Mas não é só isso, não. Tem muita coisa por trás. E, normalmente, as pessoas que pensam assim e ficam assim não permanecem muito tempo nessa função, não. Com certeza. Padrão, muito obrigado. Olha, foi muito legal. Acho que você deu dicas aí importantíssimas. Anotei aqui um monte. Aprendi junto com você. Quero que você se despeça aí do nosso público. Mas desde já quero te agradecer. Foi fantástica a live. Espero que as pessoas tenham gostado e espero que nós tenhamos atingido o nosso objetivo, que é ajudá-los aí rumo a essa trajetória. Queria que você se despedisse, convidasse as pessoas até para te seguir lá no LinkedIn, nas suas redes sociais, enfim. Thiago, primeiro eu que agradeço o convite aí, muito obrigado aí, qualquer coisa que você precisar e eu puder ajudar, pode contar comigo, viu? Agradecer ao pessoal que participou, é muito bom esses momentos que a gente tem aí de compartilhar, acho que é fundamental. E se alguém precisar de alguma informação, alguma coisa, qualquer coisa que precisar da minha parte, tanto quiser acionar o Thiago ou diretamente comigo aqui, pode ficar à vontade aí que eu estou à disposição também, viu, Thiago? Obrigadão. Eu que agradeço, pessoal, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida que não foi respondida, eu vou postar uma fotinha aqui da nossa live lá no feed lá do Instagram. Coloque lá qual foi algo que você aprendeu. Isso é muito bom quando nós fazemos isso, porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente está, na verdade, aprendendo também junto. Então eu vou postar lá, coloque lá algo que alguma sacada, alguma frase que te marcou. E se vocês tiverem alguma dúvida também, pode mandar no direct, pode mandar
lá também, que depois eu repasso para o Badran e respondo todos vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado e que vocês possam contar aí para a Científica em outros momentos. Badran, muito obrigado, forte abraço para todos vocês e até a próxima live da Científica. Abraço.